Está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Bom, além de chifres e presas, Michel Faro ele fez uma série de transformações corporais para ficar parecido com o diabo. Aos seus 44 anos, Michel Faro surpreendeu os internautas ao também amputar os dedos anelares para que a sua mão ficasse com a aparência de garras. Conhecido como o Diabão, o tatuador disse que gostaria de ficar o mais parecido possível com um demônio, apesar de não crer na existência do diabo. Ele também já fez outras diversas alterações no seu corpo. Além das garras demoníacas, o Diabão também colocou chifres, presas, piercings e até chegou a cortar a ponta do seu próprio nariz. Ele diz que o valor gasto nos procedimentos é muito alto e que apenas para colocar as presas curvas na sua boca, ele gastou cerca de R$5.000. Michel também contou que encara bem as dores das cirurgias, pois pretende atingir uma meta. E suas palavras são: eu não acho nada tão doloroso. Eu sofro muito mais nos pós-procedimentos do que nos procedimentos em si. Eu adoraria não sentir nenhuma dor, mas preciso sentir para conquistar o que eu quero. Então, eu acabo encarando. E amigos, somente no Instagram, Michel ele possui um perfil com mais de 65 mil seguidores. Bom, irmãos, realmente essas imagens são chocantes e as declarações aos nossos ouvidos são também um pouco estranhas. Mas é interessante notarmos que apesar dele não crer no diabo, todo esse esforço, custos, dores físicas, tão somente ele suporta para que venha a ter uma imagem física semelhante à de um demônio. Bom, o que leva uma pessoa a fazer essas coisas e a ter tais gostos, eu não posso realmente responder. Mas apesar da imagem deste homem ser arrepiante aos nossos olhos, você já parou para pensar como é a nossa imagem interior aos olhos de Deus? Deus é santíssimo e Ele abomina o pecado. E nós que somos pecadores olhamos para o físico deste homem e ficamos estupefatos, amedrontados e talvez alguns até indignados. Mas Deus, quando olha para o nosso interior, quando Ele olha para o interior dos homens, como é que Ele fica, meus amigos? Bom, a palavra de Deus no livro de Gênesis nos diz que fomos criados à imagem e também à semelhança de Deus. Não apenas interior, mas também física, exteriormente. E no Espírito de Profecia vemos que fisicamente a imagem do homem foi quase que obliterada com relação à sua antiga forma antes do pecado. Verdadeiramente, meus amigos, fisicamente, comparados aos nossos primeiros pais, somos quase que deformados. Contudo, Deus não olha para o exterior, Ele olha para o interior. E o seu maior desejo é que os seus filhos também tenham uma imagem interior, novamente semelhante à imagem dele. Diz o Espírito de Profecia: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus, página 69. Amigos, quando falamos do Evangelho ou das boas novas de Cristo, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nos detemos apenas em um lado da moeda. Nós apenas nos detemos, na verdade, de que pela morte de Cristo passamos a ser justificados, pois tomando sobre si as nossas injustiças na cruz do Calvário, Ele oferece a sua própria justiça para todo aquele que nele crê. Isto é simplesmente maravilhoso e inefável. E se compreendêssemos profundamente o significado de receber a justiça de Cristo em nossas vidas, então estaríamos glorificando ao Senhor em todo o tempo e não cessaríamos de proclamar ao mundo que o homem injusto pode novamente receber a justiça da parte do Senhor. Amigos, quando Adão e Eva se encontravam no jardim do Éden,
Eles, na verdade, não estavam sem qualquer proteção, sem qualquer cobertura. Mas como diz o Espírito de Profecia, em Patriarcas e Profetas, eles estavam revestidos de vestes de luz semelhantes àquelas que os anjos de Deus possuem. Não é à toa que um dos símbolos da banda de rock Led Zeppelin é um anjo nu, pois aquele desenho retrata o que ocorreu com Satanás e também com os seus anjos após eles serem expulsos dos céus. Eles perderam então as suas vestes de glória e de justiça, por isso eles ficaram espiritualmente em trevas e despidos. De igual forma, quando Adão e Eva possuíam aquela justiça a qual lhes foi concedida por Deus ao criá-los, eles não podiam ver a sua nudez, pois a glória do Senhor os envolvia. Mas após a sua transgressão, eles se tornaram pecadores, ou seja, injustos, pois quebraram a norma da justiça que é a lei dos 10 mandamentos de Deus. E assim, ao verem-se nus fisicamente, eles compreenderam que também estavam espiritualmente despidos, ou seja, tornaram-se injustos. Bom, a partir daquele momento, ainda que Adão e Eva tivessem condições de guardar plenamente a lei de Deus, ou ainda que Deus derramasse a partir daquele momento abundantemente o Espírito Santo sobre eles e eles conseguissem subjugar a sua natureza, a qual havia decaído, e então continuassem a guardar em plenitude os mandamentos de Deus, mesmo assim, eles estariam condenados à morte eterna, pois haviam se tornado injustos, haviam perdido a sua justiça. Contudo, meus amigos, vemos que os nossos primeiros pais não apenas perderam suas vestes de luz, não apenas se tornaram injustos, mas eles também se tornaram interiormente deformados. A partir do momento em que nossos pais caíram em pecado, a semelhança interior que eles tinham com Deus começou a se modificar através de um processo de degradação moral, e eles passaram gradualmente a serem semelhantes ao inimigo de Deus. Amigos, o homem após a sua transgressão não apenas perdeu a sua justiça, mas também perdeu o seu poder moral. Assim como Satanás e os seus anjos são injustos e moralmente deformados, o homem sem Deus também o é. Nós estamos condenados a termos uma imagem e uma semelhança tal como a de Satanás, tanto interior como exteriormente, pois vemos no livro O Grande Conflito que, apesar de Satanás ainda ser um anjo e possuir formas majestosas, assim podemos dizer, ele também tem fisicamente se degradado e não é mais fisicamente como ele era ao ocupar a primeira posição entre os santos anjos de Deus. Diz a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Bom, este é o primeiro lado da moeda das boas novas. Em Cristo nós somos justificados, ou seja, temos a justiça de Jesus imputada, acreditada a nós que somos injustos. E todo aquele que crê em Jesus e que entrega a sua vida nas mãos de Cristo, esse recebe a justiça de Cristo e pode estar na presença de Deus em paz, pois Deus não vê mais a nossa injustiça, mas Ele vê a justiça do seu próprio Filho creditada ao ser humano. Contudo, esta moeda das boas novas possui dois lados. E em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, está escrito o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bom, a glória de Deus se manifestava acima da Arca da Aliança, a qual estava a lei de Deus. E a lei do Senhor é uma representação escrita do seu caráter. E pelo fato dos homens não poderem mais entreter franca comunhão com o ser infinito, para dele aprenderem sobre o seu caráter, então o Senhor resumiu o seu caráter nos 10 mandamentos, e foi justamente esta glória que nós perdemos, o caráter de Deus. Amigos, a palavra de Deus nos diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Está em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10. E imediatamente após Adão e Eva transgredirem a lei de Deus, eles passaram a ser acusadores também. Adão passou a acusar tanto Eva como ao Senhor, o qual havia criado Eva. E Eva passou a acusar a serpente e indiretamente também passou a acusar a Deus, o qual havia criado a serpente.
Sendo assim, após o pecado, nós perdemos a glória de Deus, perdemos o caráter de Deus, e não apenas as vestes de glória, mas também o caráter glorioso, e passamos a ter um caráter semelhante ao do inimigo de Deus. Mas o segundo lado da moeda das boas novas é que justamente esta glória, ou seja, o caráter de Deus, também nos é oferecido novamente, porque está escrito: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Irmãos, a fé sem as obras equivale a aceitar a justiça pela fé, mas não buscar a santificação no Espírito, a qual de glória em glória vamos nos tornando novamente mais semelhantes ao Senhor, porque a sua glória, ou seja, a sua lei, é imprimida pelo Espírito em nosso coração. Portanto, as boas novas, as quais realmente o mundo deve receber, o Evangelho eterno, o qual deve ser pregado por todo o mundo para que venha o fim, é o Evangelho qual aponta para aquele que justifica e também para aquele que santifica. A justiça deve vir acompanhada com o poder do Espírito Santo, o qual inscreve a lei de Deus em nosso coração, conforme nós vemos em Hebreus, no capítulo 8, versículo 10. Pois se a lei, ou seja, a glória de Deus, a qual nós perdemos e carecemos, não for imprimida em nosso coração, então nós não aceitamos o verdadeiro Evangelho. Pois as boas novas é que aquilo que nossos primeiros pais perderam no Éden, ou seja, a justiça e o caráter perfeito de Deus, nos são devolvidos. Diz o Espírito de Profecia: Deus requer neste tempo exatamente o que ele requereu do santo par lá no Éden: perfeita obediência aos seus preceitos. Sua lei continua sendo a mesma em todos os séculos. A grande norma de justiça apresentada no Antigo Testamento não é rebaixada no Novo. A obra do Evangelho não é atenuar as reivindicações da santa lei de Deus, mas elevar os homens até poderem guardar os seus preceitos. Isso está em Fé e Obras, página 52. Amigos, é justamente isso que Jesus aguarda com fremente desejo, que o seu caráter se manifeste perfeitamente em sua igreja, pois através dos remanescentes dos últimos dias, Deus vai patentear que o Evangelho é muito mais poderoso do que o próprio pecado. O pecado trouxe injustiça e a degradação moral, mas o verdadeiro Evangelho do Reino de Cristo nos traz novamente a justiça e nos devolve um caráter o qual possui a glória de Deus, ou seja, um caráter moldado segundo os preceitos da lei do Senhor. Portanto, a partir de hoje, quando a palavra Evangelho vier à sua mente, ou quando você ouvir tal palavras, lembre que o verdadeiro Evangelho do Reino, o qual deve ser pregado, é muito diferente do Evangelho das igrejas evangélicas. Pois em tais igrejas é ensinado que Jesus nos justifica e ponto final. E que a santificação, embora exista, nada tem a ver com a nossa salvação, mas tão somente a justificação que está realmente ligada à salvação. Mas o Evangelho eterno, o qual a Bíblia apresenta, o qual os adventistas pregam, é aquele Evangelho que enaltece a justiça imputada, mas que compreende que juntamente com essa recebemos a justiça comunicada, a fim de guardarmos os mandamentos do nosso Deus. Bom, meus amigos, nós ficamos por aqui. Eu desejo que o Senhor os abençoe com a paz de Jesus Cristo. Então, um grande abraço para todos e até a próxima.